Bons dias! Você já ouviu falar em prensa hidráulica? Macaco hidráulico? Direção hidráulica? Fique comigo, vamos falar um pouquinho sobre esses objetos. Saudações, querido e querida estudante! Eu sou o professor Delton e aproveite este momento do nosso encontro para se inscrever no canal, dar um joinha, aposto que você vai gostar deste vídeo. Bem, hoje nós vamos falar de um físico, matemático e inventor francês chamado Blaise Pascal. Um dos seus trabalhos mais importantes que recebe o seu nome é o Teorema de Pascal. E para levar ao raciocínio deste teorema, vamos à seguinte consideração. Nesta figura, nós temos um recipiente contendo um líquido incompressível, homogêneo e que está em equilíbrio. E nesta situação de equilíbrio, esse líquido está numa caixa em que esta parede superior é chamada de êmbolo, porque a parede é móvel. Ela pode subir e descer. O que acontece com o líquido se nós aplicarmos uma força F sobre este êmbolo, cuja área é A? Muito bem. Para falar disso, você precisa lembrar de conceito de vídeo anterior. A relação entre força e área de contato provoca o que mesmo? Uma pressão, que aqui nós vamos chamar de variação de pressão. Por quê? Veja comigo. Antes de aplicarmos a força F, o êmbolo estava sobre o líquido e já causava uma pressão neste líquido. Quando aplicamos esta força, nós estamos provocando uma variação de pressão neste líquido. Tá certo? Muito bem. Observado esta situação de variar a pressão ao aplicar esta força, o que ocorre com este líquido? O que vai acontecer no seu interior? O que acontece é que a variação de pressão que provocamos aqui nos pontos próximo ao êmbolo é transmitida para todos os pontos do interior do líquido. Todos os pontos recebem a mesma variação de pressão que essa região sofreu. Isso é muito importante você observar. Ao provocar uma variação de pressão aqui no êmbolo, esta variação de pressão é transmitida para todos os pontos do líquido, inclusive os pontos que estão em contato com a parede interna do recipiente. Este é o teorema de Pascal. Esta frase, este teorema é muito importante e tem muitas aplicações no nosso dia a dia. Para que vocês não se esqueçam deste teorema, fica impresso para vocês que pode pausar o vídeo e leia com atenção e cuidado o Teorema de Pascal. Vamos a uma importante aplicação, a mais comum, a que mais aparece em questões de física, chamada de prensa hidráulica. O que é esta prensa hidráulica? Ela é composta por dois vasos comunicantes entre si, um dos vasos com área menor e outro com área maior. Estas tampas são êmbolos, paredes móveis. O que ocorre nesta prensa, neste vaso ou nestes vasos comunicantes, se aplicarmos na área 1 uma força F1? Que vai acontecer? Pode acontecer duas coisas. Uma delas, para que o êmbolo 1, área 1, não movimente, é necessário aplicar no êmbolo 2 uma força F2 para manter os êmbolos no mesmo nível. Esta é uma maneira. E esta forma, qual é a relação entre essas grandezas, forças e áreas? A relação entre essas grandezas é dada por a força aplicada ao êmbolo 1 dividido pela área do êmbolo 1
é sempre igual à razão entre a força F2 aplicada à área do êmbolo 2. Muito fácil, né? Outra forma de escrever esta relação é que a força F1 está para a força F2, assim como área A1 está para área A2. Ou seja, quaisquer questões que apareçam sobre prensa hidráulica, muito provavelmente você utilizará esta relação. Uma outra forma de observar o que ocorre nesta prensa é o seguinte raciocínio. Observe o nível dos êmbolos aqui apresentados. E nesta situação está em equilíbrio, tá certo? Então veja bem, o nível dos êmbolos nesta situação em que o líquido está em equilíbrio. O que ocorre se agora aplicarmos uma força F1 no mesmo êmbolo A1? E nesta situação, vamos tirar um pouco esta situação da posição do êmbolo e vamos deslocar este êmbolo para uma posição mais baixa. O que vai acontecer no outro vaso? Vai haver uma força F2 na área 2, só que vai levantar este êmbolo. E isso provoca um deslocamento D1 no vaso 1 e um deslocamento D2 no vaso 2. E agora, como fica a relação entre essas variáveis? Fica da mesma forma que vimos anteriormente. Muito parecido. Mas cuidado com o seguinte: com certeza, o volume de líquido que estava no vaso 1, que aqui eu vou chamar de V1, vai ser deslocado para o vaso 2. Portanto, o volume de líquido que estava no vaso 1 vai passar para o vaso 2 e por isso o vaso 2 tem seu êmbolo subindo. Esses volumes têm que ser iguais. E veja bem, como calcular o volume de um cilindro vaso 1? É área A1 vezes deslocamento D1. E o volume 2 é a área 2 vezes, como é que é? Área 2 vezes deslocamento 2. Vejam que essa relação não é parecida, não é igual à relação entre força e área. Nesta situação, nós podemos escrever que a área A1 dividido pela área A2, isto é, área 1 está para a área A2, assim como o deslocamento 2 está para o deslocamento 1. Essa relação é inversa, enquanto que a relação que vimos há minutos atrás entre força e área era uma relação direta. Ou seja, vimos há pouco que F1 está para F2, assim como área A1 está para área A2. Você tem, então, uma relação entre forças e áreas e entre áreas e deslocamento do êmbolo. Tranquilo? Muito bom! Em caso de dúvidas, coloque aí, dê sugestões, faça sua crítica e logo logo eu lhe respondo. Com isso, se você gostou do vídeo, fale, vá embaixo, dá o joinha e já se inscreva no canal, não deixe de fazer isso. No mais, aquele abraço para vocês e bons estudos!